Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca. Esse aqui é mais um Balcast. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com um cara muito legal. Olha, ele é empresário, ele é escritor, tem um livro espetacular. Ele já movimentou milhões de dólares com eventos, trouxe gente assim de altíssimo calibre pro Brasil. Você vai falar que eu sou modelo também? Putz, cara, eu adoraria. Mas na Índia ele é modelo. É modelo na Índia, de Bollywood. Modelo plus size, hein? Bollywood é punk. O Rafa já lançou o produto do Roberto Justus, da Solange Frazão. O Rafa já tirou fotinho com o rostinho coladinho com a irmã do Zuckerberg. The Man. Cara, ele é um cara espetacular. Tô falando do Rafa Prado. Fala, Rafa, bom dia, cara, é um prazer bom dia, estar com vocês aqui, com vocês não, você viu só, você é tanta coisa que eu te propus no plural, Rafa. Nossa senhora. Rafa, mas são vamos lá. Múltiplas, eu sou o Rafa, o Prado e o Celso. Pra resumir, tem Celso também? Tem, cara, é engraçado meu nome porque é Rafael Prado Celso, meu nome completo. É mesmo? Né? Cara, mas Celso é um nome, pois né? Pois é, né? Você é nunca nome, pensou, mas ficou lá no fim. Nunca pensou em mudar pra Celso Rafael Prado. Celso Prado, puta vida. Né? Bom, vamos lá. Hoje, Rafa Prado, quem é? Cara, quem é Rafa Prado? É até difícil, né, se autodescrever. Cara, mas hoje em dia, né, eu trabalho bastante com a produção de eventos na área de empreendedorismo. Não só eventos também, a gente tem um posicionamento bem bacana no mercado digital. A gente fez vários lançamentos de pessoas bem conhecidas dentro do mercado, desde Robertinha Chique, Roberto Justus, né, algumas outras pessoas do empresarial, o próprio Christian Barbosa e assim por diante, criando, né, essa ideia de produtos de conhecimento para o público em geral. E isso evoluiu ao longo do tempo. É algo que eu tenho feito nos últimos 6 anos, principalmente, e isso evoluiu para uma plataforma que é uma plataforma que incorpora, sim, né, como eu te falei, eventos. A gente tem feito muitas conexões também, deal making. A gente acabou crescendo, né? E quando eu falo a gente, eu falo o grupo como um todo, né? Tem meus sócios também, tem uma série de pessoas envolvidas em todo o processo. No mercado digital, quando a gente fala de marketing digital, eu comecei a cheirar um pouco disso, sabe, de entender um pouquinho em 2014. Eu não comecei em 2014, mas eu comecei a saber que existia em 2014. E quando a gente começa lá nos primórdios, que eu acho que vem bem antes disso, mas vamos falar 2014, 2015, a gente tinha Érico Rocha, a gente tinha Conrado Adolfo, muito fortes, exato, ensinando marketing digital, um monte de gente aprendendo, e hoje não são muitos, mas vamos dizer aí que a gente conta vamos chutar duas palmas. Duas palmas, pronto. Duas palmas. Algumas pessoas que apareceram muito fora Érico Conrado. Exatamente. E você é um dos caras, tá? Hoje no mercado digital, quando a gente fala, por exemplo, de nomes como, vamos lá, Fagner Borges, Samuel Pereira, quem mais? Putz, tem tanta gente legal. Não tem, né? Realmente. Mas alguns você fala e quem já entrou no marketing digital fala, opa, eu sei quem é. Exato. E você é um deles. Legal. Então a gente fala Rafa Prado, igual hoje estava com um amigo, batendo um papo, o Leandro, meu contador também, e eu falei, cara, já ouviu falar no Rafa Prado? Opa, já sigo ele. Então você é um desses caras. Legal. Então quem tá ouvindo a gente agora, entenda que o Rafa é um dos nomes mais conhecidos, que borbulharam com uma velocidade e uma intensidade muito grande no marketing digital. Claro que você tem lá sempre associando você com Roberto Justus, claro. Com quantas outras celebridades, né? Várias pessoas, mesmo, né? Começou Chique, lá você atrás, falou. Com Solange Frazão, Quer dizer, tem um monte de gente. Então, assim, hoje o Rafa posso falar que é um escritor, é um administrador Exatamente. de conteúdo, é um conteudista também, porque fala muito sobre influência, persuasão. É isso, Rafa? Sim. Hoje você se considera bem-sucedido no seu negócio? Sim. Eu penso muito no contexto também na relatividade do que a gente chama de sucesso. E é engraçado porque aí eu faço uma comparação do momento presente com o momento lá de trás, né? E falando muito rapidamente, algumas pessoas já sabem que eu vim realmente numa região... Não fale por enquanto. Não, por enquanto é agora. Agora eu quero que as pessoas saibam quem é esse cara. Porque vem um desconhecido, então põe no seu Google.
Basicamente, você já movimentou alguns milhões de dólares nesse mercado, trouxe para o Brasil já. Cara, você está sendo muito humilde, Rafa. Eu quero ver aquele pica, que você entenda isso. Não, porque é verdade, para a gente entender a sua trajetória. Hoje você já trouxe para o Brasil Robert Cialdini, que é o papa da persuasão e influência. Exatamente. Quem mais você trouxe para o Brasil? George Ross, braço direito do Donald Trump durante 40 anos. Quem mais? Randy Zuckerberg, irmã do Mark Zuckerberg, fundador do aquela Facebook. Foto que você tem com a irmã do Mark Zuckerberg é pra... fumando charuto com ela. É verdade, Rafa. Você tem essa foto na carteira, né? Aquela foi bacana. Você dá carteirada nessa foto. Aquela foi uma conquista, aquela foi especial. Então, muito legal a gente ver. E assim, é gostoso você ver gente, brasileiro, detonando, fazendo coisas muito legais. Mas agora sim, você vai poder chegar nas origens. O Rafa Prado de 10 anos não é o Rafa Prado de hoje. Não é, cara. E é engraçado que teve até esse desafio dos 10 anos e foi um momento de reflexão pra mim, porque eu tenho uma foto quando eu tinha 19 anos com o rosto todo machucado por causa de uma briga que tinha acontecido. E naquele momento eu lembrei exatamente das origens. Por que briga? Da onde que eu vim? O que aconteceu? Eu vim realmente de uma região bem à margem da sociedade, uma região de periferia. E as pessoas eu acho que conhecem, né? O Grande ABC, eu vim de Mauá, de um bairro bem pobre de Mauá. Né? Minha mãe era dona de casa, meu pai era metalúrgico. E para você ter ideia, quando eu tinha 13 anos, só para você entender mais ou menos o meu bairro, o que acontecia, quando eu tinha 13 anos, um amigo meu morreu com um tiro de 12 no peito, porque o irmão era traficante e aí eles resolveram aniquilar, digamos assim, a linhagem masculina da família. O pai dele já estava morto há muitos anos. Que reflexão que veio naquele momento. Eu posso e ser naquele o próximo, momento, cara, exatamente. Podia ter sido eu. Putz, exatamente isso. Né? E isso, o que muitas vezes não fica claro é a nossa mudança. Você até começou falando um pouco sobre mentalidade, mindset, né? Mas a nossa mudança, ela leva muitas vezes um ciclo, e esse ciclo, às vezes, ele leva alguns anos. Quando eu tinha 13 anos e isso aconteceu, eu tive um estalo, que foi o seguinte: cara, eu não quero que isso aconteça comigo. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça é, eu acho que se eu estudar, eu vou ser alguém na minha vida. Só que somente você pensar isso não é o suficiente, porque você tem como se fosse um magnetismo contrário que te puxa para baixo, é o que você uma conhece, força né? gravitacional, porque é o que você conhece. Eu até brinco, né? É bem lúdico pensar assim. Imagina que você nasce numa ilha e você nunca conheceu ninguém. E nessa ilha, imagina que tinha um coqueiro, só que o coco, ao invés de se chamar de coco, você chama ele de chocolate. Você aprendeu assim, você definiu assim, então a vida toda você chamou aquilo de chocolate. E aí, de repente, né, chegou um navio, curiosamente eles falam o mesmo idioma de você nasceu sabendo falar português, e aí então você fala, nossa, existem pessoas iguais a mim. E aí eles te levam para a civilização. E aí você coloca para você, poxa, quero ficar muito tempo sem ir para uma ilha, sem ir para a praia, porque passei minha vida toda aqui. E aí um belo dia, coisa de 10 anos depois, todo mundo, você com seus novos amigos, vocês descem para a praia. E aí então, no quiosque, você pensa no seguinte, caramba, sabe, me deu uma nostalgia. Eu quero pedir aquilo que eu nunca mais tomei. Chocolate. E aí você pede um chocolate. E aí, curiosamente, o cara vem água de coco. traz pra você, né, um Twix, um Choquito, ou sei lá, um chocolate. E aí você olha para aquilo e fala, amigo, o que é isso? Esperando que viesse um coco, mas só que, olha que engraçado, a sua linguagem, você sabe o que você quer, mas só que você não sabia que nessa civilização, né, o coco chama coco e não chocolate. E uma coisa engraçada sobre mentalidade é, muitas vezes é muito difícil você cobrar alguém de ter a mentalidade certa se você não tem referência. Eu não tinha, naquela época, referência. Tanto, eu vou mais além, eu tinha uma certa raiva em relação às pessoas que eram bem-sucedidas. E eu tinha isso justamente porque eu pensava, poxa, eu sou uma pessoa que está à margem da sociedade justamente porque tem gente rica no mundo. Era esse o pensamento. Vamos fazer um parênteses aí. Quando a gente fala de coco e chocolate, para muita gente o que chama de coco ou chocolate é dinheiro, ou é sucesso, é dinheiro, ou é trabalho. É sucesso, é perspectiva de mudança, é você, muitas vezes na sua carreira, acreditar que você pode assumir uma posição de liderança, é você ir além do que a sua visão ela pode enxergar naquele momento.
Então existe uma miopia natural simplesmente porque você não sabe. Então existe uma palavra real que é a palavra desconhecimento. Você não foi treinado para, você não foi ensinado para. As pessoas que estão ali, elas não romperam a sociedade ainda. Elas não romperam o status quo. Quando você passa na rua e tem, por exemplo, um cara que você vê uma pessoa saudável, média aí de 30 anos, todo rasgado, todo sujo e pedindo dinheiro. Eu tô ficando depressivo. E a gente olha... Essa barriguinha aqui, hein? Não sei. E você é uma pessoa, um indigente na rua, e você diz assim, por exemplo, esse cara poderia estar fazendo... Na mente dele, ele não poderia. Na mente dele, não. Ele não poderia. Sabe por quê? Na minha mente, no passado, eu consigo fazer muito claramente essa comparação, porque eu vivi isso. Então, na minha mente, não podia. Então vale uma pergunta que não é nem uma pergunta hipotética, é uma pergunta real. Rafa, como que você conseguiu enxergar do outro lado do muro, tá? Mas com um muro tão alto que você não tem ideia do que vem lá? Foi esse clique do tiro que seu amigo levou? Ou o que foi, hein? Eu vou te falar uma coisa, fui forçado a isso acontecer. E todas as pessoas, eu sou hoje em dia muito transparente com os meus sentimentos e muito... Eu acho que as pessoas elas têm que ser muito claras com o que motivou elas no passado e não precisam ter vergonha disso. Eu te digo que o meu ponto de virada naquele momento foi um motivador e todo motivador ele tem um sentimento. O meu sentimento foi um motivador orientado pela raiva. E que tipo de raiva? Raiva de estar à mercê da sociedade e de, poxa, me sentir preso. Quando eu vi, né, aquele meu amigo ele tomando um tiro, eu sofri um primeiro choque, que foi o quê? Eu não quero isso pra mim. Eu não gosto desse sistema. Eu posso me prejudicar ou talvez no futuro eu vá prejudicar outras pessoas. Me deu esse primeiro clique. Só que isso não era... lembra? Tinha apenas 13 anos. Só que isso não era tão claro ainda. A única coisa que me veio na cabeça que eu poderia pensar e que era atingível era o quê? Eu tinha ouvido pessoas falar, inclusive meus pais, falar que, se eu estudasse eu poderia ser alguém na vida. Então eu coloquei na cabeça. Tanto que eu perguntei naquela época pra minha mãe, qual que é a melhor faculdade que existe? E aí ela humildemente virou e falou, olha filho, a USP é a melhor faculdade. Eu virei para ela sem titubear naquele momento e falei, eu vou entrar na USP. Só que eu não sabia o que era a USP. Eu não sabia o que eu precisava fazer para entrar. Eu só sei que eu tentei buscar por um segundo uma referência e falei, eu vou romper esse status quo para estar nisso que é, entre aspas, considerado melhor, porque eu achava que se eu tivesse em algum ambiente que era o melhor, eu poderia romper aquela sociedade. Só que não era bem assim. A gente é motivado para fugir da dor ou para ir atrás de um pote de ouro? O que te motivava? A dor. Era fugir da dor. Com certeza. A gente tem, sim, motivação pelo prazer e motivação pela dor. Você vai perceber que a maioria das pessoas, elas não entendem a motivação pelo prazer, justamente porque a motivação pelo prazer é distante. Principalmente para quem não tem referência. Não viveu isso ainda. Não viveu. Não provou. Então, uma vez que você não prova e você não tem referência, você, inclusive, você não sabe. Você literalmente fica sem saída. Porém, uma coisa que é latente é o quê? Eu tive a dor de perder alguém e eu entrei num desconforto de medo. Olha só, motivação pela raiva do tipo, eu não quero isso pra mim. E ao mesmo tempo, de medo. Eu não quero terminar como esse guri terminou a vida dele. Essas duas coisas combinadas naquele momento me gerou o quê? Uma pergunta para minha mãe, que era a minha referência naquele momento, para onde que eu poderia ir, o que eu poderia de repente fazer, porque eu achava que o estudo era a fuga. Só que aí é muito engraçado, porque entra num contraponto aqui. Fazendo uma longa história curta, tá? Avançando no futuro. Imagina que agora eu tô com 18 anos. Na verdade, 17 anos. Pumba, prestei uma vez, não passei. Na segunda vez que eu prestei a USP, eu consegui passar. Quando eu entrei na USP, cara, tem uma coisa que é muito engraçada e isso termina de exemplificar essa questão da referência. Quando eu entrei na USP, meu pensamento era o seguinte: caramba, consegui. Eu vou romper esse status quo e, muito mais do que isso, eu vou mostrar para as outras pessoas que ainda não têm referência que é possível. O detalhe é, os amigos que eu tinha no passado, eles olhavam para mim e viravam e falavam, não, mano, agora você é playboy. Brother, sabe quanto tempo eu levava para chegar na USP saindo de Mauá? Eu levava coisa de 3 horas, pegava um ônibus até o centro, desse ônibus eu pegava um trem até o Brás, aí eu pegava outro trem, cara, uma odisseia, tudo bem?
Então eu passava por dia coisa de 6 horas, 5 horas por dia somente entre idas e vindas em transporte público. Muito mais que isso, no meu primeiro e meu segundo ano na USP, eu tive bolsa, tá? Eu tive bolsa alimentação para eu conseguir comer no bandejão, porque tinha custo, e eu tive bolsa transporte. Lembra quando eu falo que realmente era a margem? Era de fato a margem. Comprovação financeira de que preciso de ajuda e auxílio para conseguir estudar aqui. E aí eu te falo outra coisa. Enquanto os meus amigos da periferia olhavam para mim, agora virei playboy, do outro lado, na USP, eu era o bandido. Eu não conseguia, as pessoas, não, entre aspas, não me aceitavam. Olhavam pra mim e falavam, ih, esse cara aqui é complicado. Então aí eu falei, pera lá, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada. Porque o que eu aprendi, a regra naquele momento, da onde eu tinha nascido, as pessoas não me aceitam porque eu conquistei alguma coisa boa. E a nova regra desse ecossistema que eu tinha acabado de me inserir, as pessoas não me aceitam porque elas acham que eu sou um bandidinho. Cara, como assim? Por que isso? Percebe? A porrada que você tomou quando você viu e sentiu o seu amigo, né? A gente toma o tempo todo. Cara, o pessoal não tá vendo, mas eu acabei de babar. Tá sim. No momento que eu tô tomando café. Tá vendo sim. Olha isso. Tá vendo sim. Ai, meu Deus, vamos lá. A gente faz uma mágica aqui e o ar-condicionado serve. É que eu me empolguei, né? Tá tudo bom. Rafa, quando a gente fala de perder gente, de tomar baque, sim. O tempo todo a gente toma baques, né? Essa semana mesmo, né, com a morte do Boechat. Rapaz, eu fiquei muito mal com isso. E se você for pensar, é um baque para se pensar pro Brasil todo, né? Exato. Porque hoje pode ser nosso último dia. Exato. Né? A todo tempo pode ser. Perder um emprego, perder uma pessoa querida, a gente... o tempo todo. Então, me parece que não é simplesmente o baque, mas também teve uma escolha. Claro. Né? E, cara, como é difícil você escolher o caminho mais árduo. No caminho, o que te motivava? Era mãe, era pai? Você acreditava que você podia ter sucesso? O que era? Não acreditava que podia ter sucesso, mas só que eu tinha uma indignação intrínseca que me colocava pra frente e eu precisava provar pra mim e pro mundo que eu teria sucesso. Você fez faculdade? E aí eu vou te falar uma outra coisa, cara. Muita gente fala, você não precisa olhar pro lado. Cara, sinceramente, eu vejo... hoje eu sou crítico de algumas ideias. Pra mim é um grande buchitismo, você não precisa... Buchitismo no sentido, é uma grande besteira esse negócio. Você não precisa olhar pro lado. Se você não olha pro lado, você vai olhar pra onde? Hoje eu tenho consciência. Naquela época, ou eu olhava pro lado e via uma referência que me inspirava, ou que me gerava algum tipo de afronta, ou não tinha outra coisa. Então, de fato, o que eu percebia ali era o seguinte, eu precisava provar pra mim, e eu precisava, sim, me situar, porque eu não estava sendo aceito pelos 2 ecossistemas que eu queria participar. Naquele momento, de novo, motivador pela raiva. Você imagina, você se sente sozinho, você se sente, de certa forma, desamparado, e ao mesmo tempo você fala, olha, quer saber... Tá paulado, hein? Você fazia faculdade do quê? Eu fiz administração pública. Administração. Tinha um ídolo? Pública. Oi? Tinha um ídolo, alguém que você, se espelhava e... Cara, sinceramente não. Sinceramente não. E aí então, eu vou mais além. O fato de eu ter feito administração pública, eu pensei, poxa, eu tinha passado numa outra faculdade de tecnologia termomecânica, em São Bernardo do Campo. E aí eu falava, no momento que eu passei na USP, eu estava fazendo as duas. Lembra, o primeiro ano que eu prestei a USP, eu não consegui passar. Não passei, eu passei na primeira fase e não passei na segunda fase. Só que naquele momento eu tinha entrado na FTT. Eu trabalhava numa outra empresa, na Alcatel, e aí então à noite eu fazia faculdade. Passou um ano, aí eu prestei a USP, curiosamente eu consegui passar. E eu estudava bastante, cara. Todo santo dia estudava e tudo mais. Curiosamente, eu não consegui passar a primeira. Foi um momento que eu entendi que, quando eu prestei a segunda vez, isso é importante até para de repente, tem alguém que está tentando, seja concurso público, seja o que for. O nosso emocional, ele é tão maluco, cara, e tão poderoso ao mesmo tempo. Quando eu prestei a segunda vez, como eu já tinha uma outra faculdade e eu estava conseguindo me desenvolver, eu prestei de forma mais despretensiosa. Entendi. E muito mais tranquilo. Não significava que na primeira vez eu não tinha conhecimento. Claro. Mas só que significava que eu tinha uma pressão tão grande que eu não consegui atingir, entre aspas, alta performance naquela prova.
Bom, a gente tem uma fase que o Rafa está ali na periferia, tem a segunda fase, que é a ruptura, a primeira ruptura. Perfeito. Você vai para faculdade, e aí, cara, qual é o próximo passo? Aí a vida foi mil maravilhas, daí para frente tudo lindo. Olha, aí, não. Você se formou em administração pública? Eu me formei nas duas. Eu me formei em análise de sistemas, administração pública. E aí, cara, formado com o quê? Com 20 anos, mais ou menos? Com 21. 21 exatamente anos. Isso. Aí sai da faculdade e fala, agora sim, é o que eu queria, deu tudo certo, é só curtir a vida doidada. Tem aquele negócio que a gente fala, Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas. A próxima paulada. Rapaz do céu. Essa próxima paulada, na verdade, é uma paulada que aconteceu concomitante no momento que eu tava fazendo as duas faculdades. É engraçado, né? Porque começa uma sequência de coisas que parece que é uma intensidade de fazer a história ficar triste. Mas pelo contrário, é engraçado fazer uma avaliação hoje em dia, 10 anos à frente, como que a gente lida com problemas e como que esses problemas podem ajudar você a tomar melhores decisões. O próximo, né? Qual foi? O que aconteceu? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um transplante de córnea. E isso foi um momento bem complicado, porque dos meus 18 aos meus 19, eu saí de 0 grau de visão para, menos 19, para você ter ideia. Correndo o risco de perder a visão. Tá? Eu fui diagnosticado com... Nossa, não consigo nem falar a palavra. Eu fui diagnosticado, agora sim, com ceratocone. Eu não sabia disso. Eu tenho 2 transplantes, os dois. Os 2 olhos? Os 2 olhos. Com 19 eu fiz um, com 23 eu fiz outro. Tá? Fui diagnosticado com ceratocone, só que eu tive ceratocone severa. Tá? Em 1 ano, simplesmente, eu não conseguia nem usar a lente. Quando você tem ceratocone, você usa a lente rígida, porque eles chamam de astigmatismo irregular. Sua córnea ela fica completamente ondulada. E, ao mesmo tempo, forma-se um cone em que a córnea ela começa a ficar muito fina na ponta do cone. Se ela se rompe, você pode, inclusive, perder a visão. Eu fiz basicamente foi via SUS, para você ter ideia, esse transplante. Fiz um transplante Unifesp. Dos 2 olhos? Eu fiz pelos 2 olhos. E foi um momento complicado porque eu tive que ficar aproximadamente 3 meses off. Tá? E o processo, digamos assim, de recuperação, ele é demorado. Levou quase 1 ano para eu tirar todos os pontos. O seu olho ele fica com mini pontos para, entre aspas, colar a córnea, digamos assim, de outra pessoa em você. E por que isso foi difícil? Isso foi uma coisa engraçada porque foi o primeiro momento que eu pensei realmente que, nossa, e se eu perdesse a minha visão? Como seria o meu mundo? Qual que é o aprendizado disso? Cara, são vários, né? Você falou agora há pouco dessa questão que a nossa vida, ela pode simplesmente se esvair num piscar de olhos. E não é só a nossa vida, várias coisas, seus sentidos, as pessoas que você ama, tudo. O trabalho... Exatamente. Tudo. Naquele momento, eu vou te contar uma coisa, eu aprendi a ter uma destreza maior do que talvez eu pudesse ter por mim mesmo, porque eu lembro que meus pais ficaram desesperados. Só que eu não poderia demonstrar desespero também. Imagina só, eles 2 desesperados e eu ainda mais desesperado. Pelo contrário, eu tinha que demonstrar que eu estava muito tranquilo. Independente que fosse um transplante, independente que eu não saberia o que iria acontecer. Tanto que eu passei por 3 processos de rejeição. Porque acaba sendo um processo delicado. Rejeição Rejeição no é transplante. quando a sua córnea, exatamente. Tá bom. Eu não cheguei a ter que refazer a operação, mas só que 2 vezes o meu olho, para você ter ideia, ele ficou completamente branco. Durante a operação? Pós-operação. Imagina 3 meses. A primeira rejeição foi 3 meses após. É o seu corpo não aceitando a córnea. E aí, então, você tem que entrar num processo de tratamento via corticoide e assim por diante. As 3 vezes foram revertidas. Só que, nesse processo, a sua visão, ela, de certa forma, você vai perdendo, entre aspas, a sua acuidade visual. Então, esses 3 processos, apesar de eu não ter, digamos assim, tido que refazer, eu não tenho a visão perfeita, apenas utilizando lente. Eu continuo utilizando lente hoje para conseguir enxergar bem. Rafa, você acha que quem reclama muito da vida é quem não tomou porrada suficiente? Eu acho, cara, sinceramente. Porque eu vou te falar uma coisa, tá? Fazendo a longa história curta, beleza. Transplante de córnea, um pouquinho mais para frente, quando eu tinha 23 anos, meu pai morreu, tá? Ele teve síndrome de Guillain-Barré. Foi um momento super difícil. O primeiro negócio que eu fiz, eu quebrei esse primeiro negócio, fiquei devendo, um monte de gente apontando o dedo. Eu sou filho único, adotivo, inclusive, uma super pressão interna durante algum tempo para entender esse processo.
principalmente porque eu queria provar para minha família que eu valia a pena. Olha só a loucura, né? Olha só o pensamento. E várias outras coisas, sabe? Quando a gente fala, poxa, tem uma recente, né? Faz 1 ano e meio que eu não sinto mais cheiro. Justamente porque eu tive um processo gripal e aí o vírus, ele deteriorou o meu nervo olfativo. Isso é irreversível. Você não sente mais cheiro? Não sinto mais cheiro. E o gosto muda? Muda 70% do seu paladar, porque baseado no seu olfato. Então eu perdi bastante. Para você ter ideia, olha, agora eu entendi. O salgado não mudou, tá? Mas só que quando a gente fala o doce, completamente diferente. O gosto é outro. Completamente diferente. Claro, chocolate não tem mais gosto de chocolate, tem gosto de manteiga. E você tem a lembrança, óbvio, né? Que você... Foi 1 ano e meio, você tá falando? 1 ano e meio. Você come chocolate com gosto de manteiga. Manteiga. Isso quando eu como, nem tenho mais vontade de comer chocolate. Mas por que eu tô falando isso? Nossa senhora, né? Puta papo deprê. Pô, estamos aqui com o Joseph Klimber. Joseph Klimber. Mano, então Rafa, é só porrada, cara. Perdeu o olfato. Meu, provando pros pais que valia. Tudo fudido. Caralho. Mas não pode falar palavrão, né? Não pode? Caramba, olha só, um jeito bonitinho. Aqui tudo pode, cara. Você pode tudo, Rafa. Cara, sabe o que eu falo? Gente, pelo amor de Deus, a gente às vezes fica reclamando tanto das coisas. Se a gente tratasse tudo com mais naturalidade e desse menos importância aos problemas, eu acho que as coisas fluiriam muito melhor. E por que eu tô falando rápido? É para não enfatizar essas questões. Todo mundo passa problema. Eu tenho certeza que tem gente com uma história mais triste que a minha. E ao mesmo tempo, muito mais geniais, sabe? Muito mais. Stephen Hawking, por exemplo, olha só, o gênio que ele era, e independente de todas as limitações, ele estava lá fazendo as coisas acontecerem, mudando a ciência. Sabe esse tipo de coisa? Então, independente da sua condição financeira, dos seus problemas de saúde, dos problemas emocionais, das pessoas que você perdeu, para de mimimi e faz a coisa acontecer. Sabe esse tipo de coisa? É muito, mas aí eu te falo uma coisa, né? A dor, ela é inevitável. Só que o sofrimento é uma escolha. Sofrimento é a perpetuação da dor. Você escolhe ficar sofrendo. Não tem problema nenhum. Um mês tem 30 dias. De repente você passou 2, 3, 4 dias triste. Alguma coisa aconteceu, você não tá bem. Ok, somos humanos. Altos e baixos. A tristeza é uma das 4 emoções básicas. Faz parte você viver tristeza também. A única coisa é que você tem que lidar com isso de uma forma positiva. Você não pode viver em função disso. Todos os dias nisso e curtir, né? Exatamente. Como se curte o pepino, curtir a tristeza. Gente. Coloca lá e fica olhando pra ele. Não precisa, sabe? Não precisa. A gente tá vivendo um momento, né, muito interessante com as redes antissociais aí, Facebook, Instagram e tudo mais, onde as pessoas só postam alegria, né? Isso, de certa forma, é uma merda, né, Rafa? Você tá lascado da vida, tá tudo fodido, aí você abre o Insta e fala, porra, tá todo mundo feliz, cara, só eu. Caralho, só eu que tô triste, velho. A gente podia abrir uma rede, né, antissocial para as pessoas só colocarem problemas. Eu também acho. Isso é interessante. Ia mostrar mais como somos humanos, né? Com certeza. Porque todo mundo tem problema, né, Rafa? Alguns mais, outros menos, mas... Cara, todo mundo, a vida, eu acho que o resumo da vida e da felicidade é como que você consegue passar pelos problemas sem dar tanta importância para eles. Dar importância para as coisas que, na verdade, é uma palavrinha solução. Essa palavra, sabe? Você não... esse coitadismo, as pessoas gostam de ser vitimizadas e ficar nessa doença chamada coitadismo. Porque, para mim, isso é uma doença. Você não precisa ficar colocando... Aí entra a coisa que eu não concordo, né? Não coloque a culpa no sistema, nas pessoas, no país. Cara, você tem que ser autorresponsável. É a atitude do protagonista. Independente do que aconteça, continua seguindo em frente. Tudo que está acontecendo na sua vida, meu amigo, se você ficar reclamando pela sua unha encravada, realmente ela vai ficar ainda mais pior do que de fato ela é. Então vamos pegar esse ponto, vou dar uma apertadinha nisso. Eu estava falando com o mesmo amigo, não, o Leandro, sobre um livro chamado A Voz Interior. Ele falou um pouco para mim desse livro. E vamos falar um pouquinho dessa voz interior, tá? No momento que você está com amigos e está todo mundo lá, por exemplo, desfrutando a comida e tudo lá, e você começa a pensar, porra, eu não consigo.
ter o prazer que eles estão tendo agora. Então aquele momento, cara, de você estar emputecido ou com a questão do seu olfato, ou com alguma coisa que você não tem, naquele momento que você quer colocar a culpa em alguma coisa, saca? Ou no sistema, ou... Cara, o que a sua voz interior, o que seu mindset fala? Como que você se auto-chacoalha, mas no surto, tá? Quando você tá surtando lá dentro. Como você faz, hein, cara? Sabe o que eu faço? Porra, caralho! É isso, brother! É isso. Sabe lá uma dentro. Coisa? E talvez pra fora também. Qual que é o grande ponto? Eu acho que o mundo que a gente vive, ele entrou numa linha tão artificial. Quanto mais você querer viver essa artificialidade e não ser sincero com o que você sente e com o seu momento, vai ser pior. Uma coisa é importante, né? Se você não tá bem, tá bom, tome o seu espaço. Só que não se permita, como eu te falei, perdurar isso ao longo do tempo. Eu sei qual é o seu segredo. Qual que é o meu segredo? Eu sei qual é o seu segredo, Rafa. Porque eu aprendi isso há muito tempo, eu aprendi a usar isso, e quando eu te vi no palco, fazendo a palestra, dando o seu curso, eu falei, cara, esse é o segredo dele. E não sei se você sabe o seu segredo, mas eu vou te contar qual é. Diga-me. Cara, você é... Dá-me a luz, mestre. Você é exaustivamente humano, cara. Quando você se rasga e mostra sua foto, cara, aquela foto é perturbadora, cara. Né? Eu sonhei com aquela foto um dia, você acordava rápido, eu levo embaixo da cama. É perturbadora. Então assim, quando você se rasga, meu, e você se mostra, meu, fala, olha, meu olfato é complicado, meus olhos são assim, minha vida já foi essa merda que e eu aprendi isso na vida. Quanto mais a gente se mostra, eu sim tenho a orelha de abano, eu sim tenho uma barriguinha saliente. Qual que é o problema? Eu sou esse. Né? É isso. E que merda tem que ficar guardando e mostrando outra coisa, né? Cara, é geração Instagram, sabe? Que saco, né, cara? O tempo todo você quer mostrar a sua vida perfeita, que ser foda, que você é bonito, que você não tem falhas, que a sua boca ela tem que ser... Cara, pelo amor de Deus, nós somos humanos, a gente não é... essa vida perfeita que você vê nas redes sociais, ela não existe, porque tem tanta gente que mostra a vida bela, só que dentro dela ela tá destruída. E que triste quando essa pessoa à noite se olha no espelho sozinha e vê a pessoa que realmente ela é. Exatamente. Né? Que ela tem que fingir, falsear o tempo todo. Isso é uma doença. Cara, sim, e é uma doença do tempo moderno. Tem duas frases que eu gosto, né? Uma delas tem gente tão pobre, ou melhor, exatamente isso. Tem gente tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Que tudo que tem é o dinheiro. Sabe esse tipo de coisa? Isso é um contraponto. Porque o fato de você ter milhões não necessariamente vai te fazer feliz. E tem muita gente que gosta de, nessa geração ostentação, mostrar tudo aquilo que ela tem e tudo mais, aquele rosto feliz, só que internamente ela é infeliz. E tem uma outra coisa também, que é o seu passado, ele não define necessariamente o seu futuro, independente do que você tenha passado. Independente que você tenha, muitas vezes, coisas no passado que foram difíceis ou que talvez você sequer se orgulhe, isso não vai definir o seu futuro se assim você decidir, se assim você quiser ter um futuro melhor, se assim você estiver disposto a pagar o preço para construir algo melhor. E aí, resumindo essas duas coisas, na verdade, cara, a construção da felicidade, a construção de um futuro bacana depende exatamente de você, do seu protagonismo. Você parar de choramingar de novo naquele velho loop e falar, eu vou fazer minha vida valer a pena. Você tem que fazer a sua vida valer a pena, porque não é outrem que vai fazer, não é a sua mãe, não é seu pai, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho, não é ninguém. Não dependa dos outros para ser feliz. Se você tem a dependência de alguém para ser feliz, tenha certeza que você está fadado a ser infeliz. Rafa, foi para um lado que eu não imaginava, cara. É mesmo? Puta, que legal, cara. Mas assim, quando você se rasga humano, eu acho que é o bonito de você, né? A gente vê seu Insta com foto com personalidades, com pessoas milionárias, com pessoas assim que qualquer um gostaria de estar perto, e ao mesmo tempo que você mostra, olha, eu consigo andar com esses caras, você também se mostra, continua a mesma pessoa humana, com mesmos problemas, com defeitos, com certeza. Mas também com ambições que eu era lá atrás, há 10, 20 anos. Cara, sabe, eu vou te contar uma coisa, sabe o que eu acredito? A gente vive uma sociedade e um momento também do empreendedorismo, dos negócios, muito engraçado, né? Porque todo mundo só gosta de falar de conquistas. Meu amigo, quando você vai falar das suas falhas e dos seus erros, quando você vai falar para as pessoas como é
digamos assim, a sua vida de fato e não como que é o que você gostaria que as pessoas percebessem. Lembra aquela coisa da artificialidade? Eu acho que as pessoas deveriam ter menos problemas de falar, digamos assim, dos fracassos delas. E uma coisa que eu percebi, principalmente quando eu vejo a sociedade norte-americana, quando eu fiquei um tempo no Vale, e a sociedade norte-americana, do Vale e tudo mais, ela tem uma mentalidade sobre o fracasso completamente diferente daqui. Você, muitas vezes, é valorizado pelos erros que você cometeu e aprendeu como, de fato, lidar para não cometê-los de novo. De novo, aquelas frases, eu adoro, né, essas frases clichê. É muito legal. Tem uma coisa que é o isso, seguinte, né? A pessoa, entre aspas, burra, é aquela que simplesmente não aprende com os próprios erros. A pessoa inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. O gênio, o sábio, é aquele que está preparado para aprender com os erros cometidos pelos outros. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque aqui a gente tem uma sociedade que muitas vezes, né, a gente tem vergonha absurda do fracasso, a gente não pode falar sobre o fracasso, tá? E a gente aponta o dedo para quem é fracassado. E agora eu quero fazer uma crítica. Cara, que engraçado, né? Tem muito empreendedor que fala que empreender é altos e baixos e assim por diante. E quando um empreendedor, um parceiro, cai, comete algum erro, ele é o primeiro a apontar o dedo. Você é um fracassado, você é uma pessoa que não dá certo. Ou então fala mal dessa pessoa no mercado. Cara, como assim? Você não deveria, na sua função de guru, grande empreendedor, estender a mão e ajudar essa pessoa? Por que você aponta o dedo? Por que você não usa a sua sabedoria para ajudar essas pessoas? Então, é uma coisa que me incomoda porque eu vejo isso acontecendo. Eu vejo muita gente, né, que na retórica fala que altos e baixos é normal, só que não perdoa ou não apoia aquelas pessoas que estão lá embaixo. Os famosos empreendedores de pau. Exatamente. Aqui em cima é tudo bonito, tudo legal. Eu sei que acontece, mas quando acontece do meu lado... Quando acontece do meu lado, ou quando acontece alguém que eu sei, é o primeiro, digamos assim, a falar: tá vendo aquele cara? Esse daí, tá devendo, tá ferrado, Gente, tá assim, pra encerrar uns papos, eu ia te perguntar, pedir uma dica aí, mas putz, já deu tantas dicas, né? Pra aquele cara que tá ouvindo a gente e parece que tá cansado já de apanhar, né? Tá cansado, já acreditou em si, já acreditou nos outros, já ouviu, mas continua batendo. Você acha que falta, às vezes, uma pessoa para se espelhar, ser mais humilde e bater na porta dos outros? Cara, eu acho que é um mix de paciência, tá? Desenvolvimento pessoal, técnico muitas vezes, e um pouco de vergonha na cara. Tira a bunda da cadeira e vai estudar um pouco na cara, isso, né? Tá? Hoje não dá pra reclamar que não dá pra estudar, né, cara? Gente, YouTube tem tudo, né? Tem tudo. Você quer estudar, cara? Tem vários portais, por exemplo, lá fora. Tem um portal bem bacana chamado Coursera. Você pode estudar, entre aspas, matérias de Harvard, Stanford, gratuitamente. Mas eu não falo inglês. Meu amigo, você deveria falar inglês pra ontem. E dá pra estudar inglês de graça. Não é eu que vou fazer você. Dá pra estudar inglês de graça. Entendeu? No YouTube também. Sabe, né? esse tipo de coisa? Chega de desculpa. O tempo pra tudo a gente tem uma desculpa. Porque eu não sei inglês. Porque eu não tenho tempo. Porque eu trabalho muito. Cara, na boa, você trabalha muito, né? Não tem tempo. Legal. Quantas horas por dia você fica, por exemplo, rodando o seu WhatsApp e o seu Facebook? Vendo vídeo no YouTube? Tempo todo mundo tem. É uma questão de prioridade, é uma questão de você enxugar aquilo que é inútil e colocar coisas úteis. E o tempo todo a gente fica se dando desculpa. Eu me vejo, às vezes, dando desculpa. Esse que é o ponto. Aí você cai na real e fala: sabe, não é por aí. Gente, pelo amor de Deus. Sim, eu me vejo. É importante isso, sabe? Eu me vejo, cara, tá bom, eu poderia enxugar. Olha, passei 3 horas à toa na rede social. Meu Deus do céu. Esse cara, podcast isso acontece com todo mundo. Foi um tapa na cara da sociedade preguiçosa. Você que está ouvindo a gente e está falando: isso não é pra mim, amiguinho, amiguinha, abra os olhos, porque, cara, a vida é um estalo, cara, né, cara? A vida é um estalo. Cara, o Boechat morreu há poucos quilômetros daqui, comecinho da Anhanguera. Exatamente. Assim, do lado, cara, daqui até lá, dá 5 minutos onde eu tô, e parece que essa proximidade me deu um chacoalhão. Fala: cara, a gente não é nada perante... Não é infalível, né?
sabe, ao universo, cara. Se bobear, a gente vai embora. E já que a gente tem pouco tempo, vamos curtir, né, Rafa? Vamos estudar, vamos aprender, vamos se desenvolver. Tem que valer a pena. Ó, o Rafa tem uma história espetacular, que eu acho que é a parte, vamos lá, do Rafa empreendedor. A gente falou um pouco do Rafa Prado, filho, né, humano. Sim. E eu quero saber, mas a gente vai deixar pro próximo Balcast. Beleza? É mesmo? Vamos deixar pro próximo? Vamos deixar pro próximo? Então, fechado. Rafa, para quem quiser te acompanhar aí, conhecer um pouquinho mais de você, teu site, o Insta, o YouTube. Cara, me segue lá no Insta, @RafaPradoOficial. Muito bem, então, bom, próximo Balcast já está programado, semana que vem tem a história do Rafa, mas empreendedor. Eu quero saber algumas técnicas aqui. Ótimo. Como você viu, ele é um cara que sabe falar bem, não é à toa que é um dos maiores influenciadores aí do país, que ensina a influência e que põe na prática. Então o próximo vai ser sobre isso. Beleza? Balcast na próxima vez. Eu sou Rafael Baltresca, você me acha em rafaelbaltresca.com.br. Esse Balcast é transmitido em seu agregador de podcast favorito. No YouTube também. No Spotify! No Spotify! É verdade, o Lucas acabou de me lembrar que estamos no Spotify também. E você acha todos os outros episódios no balcast.com.br. Até semana que vem com mais Rafa Prado. Tchau! Tchau!